E é importante para nós, né, quando a gente fala de batismo, é lembrar que é um dia diferenciado. A gente só se batiza uma vez. Por isso que o batismo ele tem que ser feito com graça, com sabedoria, com entendimento, para que a gente, é difícil, né, ficar assim, para que a gente possa, né, para que a gente possa viver aquilo que a palavra nos ensina. Então eu coloquei aqui, como nós estamos aí no aniversário e o tema é resgate, eu coloquei o resgate que o batismo traz. O que o batismo traz com ele, né? O que é importante? O batismo é uma declaração que, por você entender, você acredita que para andar com Deus será necessário um novo nascimento. Então, não é uma opção, é aquilo que eu acredito, é algo que eu tomo posse, que eu aceito, que eu assumo, né? E isso muda. Quando nós entendemos que precisamos de um novo nascimento, nós nos arrependemos dos ensinamentos anteriores e passamos a viver os ensinamentos de Jesus. Então, é um ato de mudança, de transformação. O batismo diz para nós, né, mostra para nós que aqueles ensinamentos que a gente tinha anteriores precisam ser revistos, precisam ser avaliados, e o filtro para essa avaliação é Jesus Cristo. A gente olha para Jesus, a gente olha para a palavra que Ele deixou, o Evangelho, e vê se nós estamos dentro ou fora. É por isso que o batismo nas águas é chamado também de batismo, né, do arrependimento, ou de arrependimento, porque é aquele momento que a gente repassa, que a gente reavalia aquilo que nós estamos fazendo, e nós concluímos que tem coisas que vão continuar, e tem coisas que nós vamos abdicar, que nós vamos abrir mão. Por quê? Para que nós possamos viver intensamente tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos prepara, nos estabelece. E isso é importante. Nós, de repente, olhando para essa verdade, né, a gente às vezes não percebe que nós entramos no caminho de Jesus, mas deixamos que muitas coisas entrem na nossa vida. É como quando você compra uma casa usada. Quando você compra uma casa usada, muitas vezes o antigo morador deixa lá alguns pertences. A pessoa, para não tirar, eu vou deixar esse banco aqui, porque vai que alguém quer usar. Eu vou deixar essa cadeira aqui, porque vai que alguém quer usar. Eu vou deixar de repente, esse fogão que tinha aqui, vai que alguém quer usar. É mais fácil, né? Deixar lá e tal. E se a pessoa quer usar, pode usar. Quando a gente entra na casa, a gente faz uma reavaliação. Peraí, esse banco não tem nada a ver, ele é um banco, até dá para sentar, até serve para sentar, mas não tem nada a ver com toda a mobília que eu quero colocar naquele lugar. Então o que eu faço? Eu começo a rever tudo que está lá. Imagina, de repente, eu chego lá na cozinha e vou colocar um armário lá bonito, que o fogão é embutido, e deixar um fogão que não é de embutir. Eu olho e falo, não se encaixa com a minha estrutura. Então eu faço o quê? Pego aquele fogão, tiro de lá, porque não se encaixa. Eu vou colocar coisas novas, diga, coisas novas. Então o que Deus quer para a gente agora são coisas novas, e essa visão de novidade de vida passa por essa triagem, por essa capacidade de tirar tudo aquilo que não pertence, para somar aquilo que é novo, né? Eu começo a viver uma intensidade diferente. Ontem ainda, né, um jovem me fez uma pergunta aqui muito interessante. Ele falou assim: Deus já tem os seus escolhidos, ou seja, pessoas que são escolhidas, né? Como se as pessoas já viessem com a definição de esse vai ser abençoado mais do que aquele, ou vai ter. E a verdade é que não. Jesus veio para todos, alguns o receberam. E aí a gente começa a perceber que não é que as pessoas sejam privilegiadas, mas as pessoas se tornam privilegiadas. Quando? Quando elas entendem quem é Jesus na vida delas, quando eles assumem essa nova posição, quando eles tiram tudo aquilo que é peso para viver a liberdade que o Senhor coloca. Então o batismo, esse nascer de novo, é essa mudança, né? Quando entendamos que precisamos de um novo nascimento, nós nos arrependemos dos ensinamentos anteriores e passamos a viver os ensinamentos de Jesus. No ato do batismo na água, o convertido mostra ter morrido para o mundo e renascido para Cristo, para viver agora a novidade de vida. Então o que vocês estão fazendo hoje
é uma declaração que vocês querem viver a novidade de vida, né? Que vocês não querem mais simplesmente ser como eram antes, vocês querem ter muito mais, vocês querem viver as propostas e as promessas que o Senhor tem para a vida daqueles que andam com Ele. Então essa mudança, Romanos 6,4, olha o que ele fala: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então hoje a declaração é novidade de vida, é desejar coisas novas para nós. Ah, mas que coisas novas? Tudo que Deus tem como promessa para a vida da gente. Vocês imaginam quanta coisa ainda pode acontecer? Se você me perguntasse quando eu tinha a idade dos Hunters, o que é que eu esperava disso tudo, eu ia dizer nada, porque eu não conhecia o que era o Evangelho. Eu era católico, mas era um católico mal praticante, então eu nem sabia o que a Bíblia tinha, porque até lá eu não tinha lido nenhuma página da Bíblia, né? Eu ouvia meu pai às vezes falar algumas coisas, ele era leitor da Bíblia, e eu ouvia e falava: ai meu Deus, que cara chato, agora quer que eu aprendo a Bíblia. Isso é coisa de padre, isso é coisa de pastor, não é coisa de gente normal. Eu não tinha visão, mas aí o tempo passa, e um dia você recebe a Jesus Cristo, e um dia você percebe que é necessário nascer de novo, é necessário começar uma vida renovada na presença de Deus, é necessário abraçar as promessas de Deus para viver cada uma delas de uma forma especial. Quando a gente se converte, a gente não perde, a gente ganha. Quando a gente se batiza, a gente não perde, a gente ganha mais ainda. Por isso que é legal se batizar e começar a andar no propósito de Deus, porque o que vai acontecer aqui é um símbolo, é uma declaração simbólica, porém no espiritual é uma realização. As pessoas que olham talvez para essa piscina, vamos dizer assim, eles olham e falam: nossa, uma piscina. Mas as pessoas que olham com olhos espirituais, eles veem o Espírito Santo se manifestando para um novo tempo. Então a diferença é como nós entramos nesse posicionamento, aonde a gente quer chegar a partir de hoje. O quanto mais, ai apóstolo, é muito complicado. Ao contrário, é muito simples. É muito simples. Quando você toma o metrô, você entra lá dentro, você tem que dirigir o metrô? Você parou na frente daquela porta lá, ele para, abre a porta, você entra dentro dele, já tem um trilho, já tem eletricidade, já tem as portas, já tem os dirigentes lá, quem vai dirigir, o automático ou não, já tem um monte de gente trabalhando lá na central, tudo está acontecendo. Você não precisa fazer nada, você precisa entrar e se posicionar. Se posicionar o quê? Segure naquela haste, segure lá em cima, sente no banco, porque você vai andar. E às vezes você anda tão veloz que você fica até assustado de ver aquelas paredes passando, e você fala: que loucura, mas você chega lá onde você tem que chegar, porque Ele foi habilitado a te levar. O Espírito Santo de Deus quer te habilitar a ir mais longe, quer te habilitar a receber mais, a ser cheio, a ter um renovo. Poxa apóstolo, isso é o que? Agora é novidade? Não, isso é resgate, porque a promessa de Deus já era sua antes de você nascer. É resgate. Nós precisamos viver intensamente. Algo muito importante para a gente lembrar, né? O batismo não é salvação. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, é salvação. Mas o batismo, ele é uma declaração. É interessante, é um reconhecimento que em Deus você recebe a sua capacitação. Você entende? Você já foi salvo, aceitou Jesus, você está salvo. Agora, quando você anda nessa direção, é diferente. Você agora começa a crescer, começa a ser capacitado a fazer coisas maiores. Existem tremendas mudanças que acontecem na sua vida através do batismo. Diga, através do batismo, muitas mudanças acontecem. É importante, o resgate que o batismo traz. Primeiro, receber o poder do alto. Diga, receber o poder do alto. Não é uma coisa humana, é algo sobrenatural.
Então quando a gente olha para o batismo de Jesus, a gente entende, Mateus 3,13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus porém respondendo disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Com o novo nascimento, o Espírito Santo tem liberdade sobre nós. Sabe o que é interessante? Se você pudesse abrir os seus ouvidos espirituais, quando você sair das águas, você ia ouvir Deus falando para você, eis aí meu Filho amado, em quem me alegro, está cumprindo a minha palavra, está desejando continuidade, está querendo crescer na fé, está buscando a manifestação e a glória desse Deus lindo e maravilhoso. Então pega essa palavra, receber poder do alto. Hoje você começa a ter uma nova unção, uma nova determinação para a sua vida. Mas eu sou jovem. Não importa, irmão. Se você começar a olhar, Deus usava muito os jovens, muito. E aí de repente você fala assim, tu posso ser usado? Pode. Como você quiser. Você pode curar, você pode libertar, você pode restaurar, você pode transformar, porque tudo que nós fazemos em nome de... Você entendeu? Nós recebemos uma autoridade, assumimos uma autoridade, e isso faz toda a diferença, Então, segundo, receber autoridade. Jesus foi levado para o confronto para receber a autoridade de Deus. Ele foi levado para o confronto. Por isso que a gente costuma dizer, não quer dizer que depois que eu me batizo, que eu não vou ter mais problemas, mas agora você tem autoridade para resolver problemas. É diferente. Antes a gente tinha problemas e tinha medo, tinha dúvida. Hoje ele te dá autoridade. O confronto não é para sua queda, mas para que você se habilite para grandes vitórias que estão por vir. Ele quer te preparar para coisas maiores, para grandes realizações, e isso se faz através da autoridade. Então lá em Mateus 4:1 fala, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para onde? Do deserto. Irmão, fala a verdade. A gente pensa assim, eu recebi a Jesus, eu fui batizado, agora vai cair rosas na minha cabeça, agora as pessoas todas vão se dobrar a mim. Não, o mundo continua o mesmo, quem mudou fui eu. O sol continua nascendo, a chuva continua existindo, as pessoas lá fora têm boas e más, as coisas vão acontecer, lá fora nada mudou, mas eu mudei, Eu mudei. Agora eu sei como usar a autoridade de Deus, Então, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele fez o que? Jejuou. Para quê? Para preparar, quebrantar, estabelecer o seu coração, para se estar pronto. Então ele entrou numa dimensão sobrenatural. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus estava com o quê? Com fome. É na tua necessidade, é no momento da tua dificuldade, da tua aflição, que o Senhor vai te treinar. É naquela área que às vezes você se assusta, que Ele vai te desenvolver, que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te preparar, que Ele vai dar a você a capacidade e a capacitação para você se tornar mais forte. Mais forte. A gente vai nas academias, nos lugares aí, e vê o pessoal judiando ali do corpo, levantando mais peso, correndo mais, fazendo força. Você fala, o que eles estão fazendo? Eles estão dando forma aos seus músculos, dando habilitação ao seu corpo para coisas maiores. Então, no meio da dificuldade, Deus vai te dar a condição, porque Ele vai te dar autoridade, Ele, porém, respondendo, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Ele não falou, vem que tem, vou lhe dar uma bolacha, vou agarrar no seu pescoço, a gente vai rolar. Não, não, não. Eu vou usar a palavra de Deus para derrotar Satanás. Então você, a partir de agora, não é o maior briguento, não é o cara mais forte, não é a pessoa mais amarga, não é a pessoa mais rica, não, você agora tem uma ferramenta, você tem uma autoridade constituída através da palavra de Deus. Então use a palavra. Mas para usar a palavra eu preciso aprender a palavra, não é? Se eu não aprender a palavra, como é que eu vou usar a palavra? Já viu um advogado que não conhece o Código Civil, o Código Tributário ou a CLT? Que advogado é esse? Ele vai acabar não conseguindo ganhar a causa. Já viu um cristão que não consegue aprender a Bíblia, ou entender a Bíblia, ou viver a Bíblia, conseguir vencer Satanás? Ele só é derrotado através da palavra de Deus, daquilo que você tem intimidade com Deus. Então o diabo transportou para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Hoje vocês recebem uma definição. Vocês são de Deus, tem Jesus Cristo no coração, e só serve a Ele. Ou seja, sabem bem quem vocês são, como escolhidos, como separados, como pessoas que têm intimidade com Ele. E quando tudo isso termina, quando essa provocação de Satanás termina, ele fala assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. No meio dessa dificuldade, Deus deu a Jesus, através da palavra, a autoridade. Ele vence Satanás, e aí sim os anjos vêm para servi-lo, para dar a ele o que ele precisava. E não vieram antes. Por que não vieram antes? Porque ele tinha que ser habilitado, ele tinha que ser preparado. Todo o ministério de Jesus começava naquele momento. E se vocês entenderem isso, o ministério de vocês começa agora. Hoje vocês começam a ter uma mudança. Apóstolo, mas eu sou jovem demais. Mas eu não sei muito. Eu estava conversando com esse jovem ontem e estava lembrando que eu, em pouco tempo, fui levantado diácono, evangelista, mas eu não tinha nem lido a Bíblia inteira. Não tinha nem conseguido ler a Bíblia inteira. Como é que você consegue ser um pregador da palavra e não ter conseguido ler tudo? Porque você se entrega a fazer só aquilo que a palavra diz. Se você só conseguiu ler um dos evangelhos, se você conseguiu ler de repente alguma outra palavra, e você começa a ter ela como razão da sua vida, você já está debaixo de uma cobertura, você já está debaixo de um ensinamento. Você não precisa ser teólogo, mas você precisa ser obediente. Você entender que a palavra dá autoridade, e quando você entende que a palavra dá autoridade, você vive a autoridade que Deus te dá através dela. Os anjos só serviram ele depois que ele venceu. Então não espere fazer corpo mole ou ser mimado, porque a gente às vezes é mimado em casa, mimado na escola, mimado na rua e tal, e a gente acha que toda vez que a gente fizer um choramingo, alguém vai vir nos abraçar. Ai, coitadinho. Não espere isso. Vença, use a palavra de Deus, ande nos caminhos do Senhor. Haverão provocações. Aqui você vê que houve provocações. O diabo ia até Jesus e fazia perguntas para ele, tentava contra ele. Vão aparecer amigos seus, vão aparecer colegas seus, vão aparecer pessoas na empresa, pessoas na escola, que vão tentar dizer para você: o que mudou? Você só deixa, eu tomo banho de piscina todo dia, você tomou mais um. Se você não tiver a convicção de dizer: para trás de mim, Satanás, porque eu recebi uma autoridade, hoje eu recebi uma autoridade, uma liberação. Então aquelas pessoas vão vencer a sua mente, vão vencer o seu coração, vão roubar a sua paz, atrapalhar o seu futuro, porque você vai ficar olhando para eles e nem vai perceber que na boca deles quem está falando é Satanás. Jesus olhou e entendeu: quem está falando é Satanás.
Não adianta, ele pode tentar o que for. Eu sei quem eu sou, eu sei o que estou buscando e sei onde eu quero chegar. Acabou. Você é um cristão, você está debaixo da palavra, do poder e da autoridade. Tudo está nas mãos de Deus. A última palavra é de Deus, está aqui. E eis que chegaram os anjos e serviram. Deus está prontinho para fazer o que for necessário pela sua vida, mas Ele quer que você se posicione. Diga posicionamento. Por isso Ele te dá autoridade. Quando você aceita o batismo, você recebe autoridade através do Espírito Santo, e esse Espírito Consolador te capacita a viver a palavra de Deus em todo o tempo na sua vida. O Espírito Santo vai assumir você a partir de hoje, se você der liberdade, e vai te capacitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na paz, na guerra. Em qualquer tempo o Senhor se manifestará em você com autoridade para vencer todos os ataques do inimigo. Isso é legal. Não importa o que ele queira, maior é aquele que está com você do que tudo que está no mundo. Maior é aquele que está em você. Diga: maior é aquele que está em mim do que tudo que está no mundo. Por isso que as palavras das outras pessoas não mudam a sua vida. Não mudam. A gente vai ouvir gente falando muito bem do que você faz, né, da sua visão espiritual. Vai ter gente falando muito mal. Vai ter gente dizendo para você: para que isso? O mundo lá fora é muito mais animado, é muito mais legal. Mas você fala assim: eu nasci de novo. Eu nasci agora para Deus. Eu estou nascendo para uma vida nova. Eu quero viver essa realização. O resgate que o batismo traz. 3, ser capacitado por Deus. Diga: ser capacitado. Nós aprendemos coisas desde que nascemos. Nós somos orientados. Mas à medida que nós começamos a fazer sozinho, é porque nós já fomos capacitados, né? A orientação vem, mas chega um ponto que a gente aprende, e dali em diante a gente começa a fazer independente dos outros. A criança é assim. Você ensina ela a mamar, coloca na boca lá a mamadeira, ele vai com uma dificuldade, vai, mas depois de um tempo você solta na mão dele, ele segura com as duas mãozinhas, mama deitado. Vocês que são maiores, vocês já tentaram tomar uma Coca-Cola deitado? Enrosca, né? Uma dificuldade, você deitado, você respirar e toma. Mas a criança faz isso sem nenhuma dificuldade. Você reparar? Ela aprendeu, se habilitou. Ela não depende mais da mãe nem do pai. Você joga na mão, deixa lá. Ela, às vezes com 6 meses em diante, ela já está lá com as duas mãozinhas. Às vezes nem consegue segurar o peso, mas está lá chupando aquele bico, conseguindo respirar e engolir sem misturar. É esse tipo de coisa que Deus quer dar para você. Uma habilitação espiritual, para que você consiga vencer o diabo sem precisar pensar, sem precisar avaliar. Naturalmente a sua vida será em Cristo. Naturalmente você vai estar vivendo a promessa de Deus. A capacitação é a condição que você exerce seu ministério na presença de Deus e dos homens. Então vou falar de novo: é a condição que você exerce seu ministério na presença de Deus e dos homens. É a capacitação. Você está capacitado. Você já faz a coisa naturalmente. Grava isso no coração: naturalmente. Mateus 4,13: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo estava assentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados da região, à sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou. Que luz era essa? A presença de Jesus. Ele foi capacitado, ele foi preparado, né? Primeiro com o batismo. No batismo ele recebe o Espírito Santo de Deus. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele é treinado lá no deserto. E quando ele volta agora para a terra de Zebulon, né, Naftali, ele volta como luz. É por isso que ele diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. Porque você recebe o Espírito Santo de Deus, você é habilitado. Por isso onde você chega agora, você chega como luz.
você chega para fazer a diferença, você chega para ser uma marca especial. Não quando você fala, mas quando você aparece. Você chega no lugar, o teu comportamento fala alto. A tua visão, a tua forma de realização fala alto. As pessoas vão desejar andar com você. Apóstolo, mas tem gente lá na escola, tem gente lá no trabalho que não quer andar comigo. Amado, presta atenção, luz e trevas não se combinam. Não se combinam. Quando tiver trevas, as luzes, ela ilumina, mas ela não se combina. Se tiver luz não tem trevas, se tiver trevas não tem luz. Às vezes a gente quer estar junto, mas nem sempre vai dar para estar junto, porque você é o quê? Luz. Então se você é luz, as trevas muitas vezes vão te estranhar. Puxa, mas eu gostava tanto das trevas, ou aquelas trevas com o nome lá de Bebeto, de Toinho, de Mariazinha, era tão legal. Pois é, mas agora você é, e como luz você expande. Você já reparou que se você chegar num quarto escuro e acender um fósforo, que seja, um fósforozinho, você acha o caminho de saída, não acha? Um fósforo, luz. Ainda que você seja jovem, ainda que você seja novo convertido, ainda que você se julgue não preparado, você é luz. A tua pouca luz faz caminho, libera caminho. Pessoas vão achar o caminho da vida delas através de você, porque você é luz. Então creia nisso, você é capacitado. Aleluia, glória a Deus. O povo estava sentado em trevas, viu uma grande luz. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele ficou preparado, ele estava capacitado. A partir de hoje vocês estão capacitados. Então depende de você. Essa unção já está na sua vida, mas é você que vai querer, ou vai desejar, ou vai se projetar. Eu acho interessante quando o pessoal fala, né, que Davi recebeu o azeite sobre a cabeça dele, mas ele continuou trabalhando com as ovelhas, ele continuou servindo, né? Até mesmo no palácio ele servia. Mas espera aí, ele já tinha uma unção para ser rei, mas ele servia. Mas ele tinha uma unção para ser o quê? Mas ele fazia o quê? Mas ele tinha unção, não tinha? Mas ele fazia o quê? Se fosse hoje, que de repente alguém disse para você: você é rei, dali em diante você ia querer fazer os trabalhos da casa? Ajudar os outros? Você vai, parou, sou rei. Só que ele entendeu que ser rei era o futuro dele, mas para ele chegar nesse futuro, era necessário que ele fosse capacitado. E aí aparece um tal de um urso. O que ele fez com o urso? Levou para o zoológico? Quis fazer carinho nele? Colocou como bichinho de estimação? Problema a gente resolve, a gente não guarda. Tem gente que fala assim: mas como é que eu vou destratar? Não. A gente tem que entender. Ele encontrou o urso e matou o urso. Depois ele encontrou o leão, ele fez o que com o leão? E você está querendo ficar perto, amiguinho do problema? Você está achando que vai vir uma pessoa, vai te atacar e você vai resolver o problema fazendo carinho? Não, você vai se posicionar, porque a tua posição é que vai definir a tua realização. Diga: a minha posição define a minha realização. Ele ainda não tinha coroa na cabeça, mas ele sabia que ele ia ser rei. Diga: ele não tinha coroa na cabeça, mas ele sabia que ia ser o quê? Você percebe? Você foi chamado por Deus, separado por Deus, vai ser agora batizado. O Espírito Santo de Deus vai tomar a sua vida, e você já é um salvo, já é uma pessoa preparada. Você vai ser capacitado para ser o quê? Uma grande mulher ou homem de Deus. Ainda não tenho a coroa na cabeça, é verdade, mas está sendo preparado para tal. Vai ser usado. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim, um jovem, e falou assim: eu também quero ser apóstolo. O que precisa para ser apóstolo? Eu parei e falei: sabe que eu nunca pensei nisso? Mas eu acho que é disposição. Como assim disposição?
ó, você não é mais nada, você serve os outros, vão te ofender, vão atacar você, e você continua amando as pessoas, você vai estar à disposição. E aí falei para ele, ele falou assim: eu não quero ser isso não, não quero ser esse negócio não. Ele pensou que o nome ia trazer a realização. O nome não traz a realização, o comportamento traz a realização. E aí começa a mudança. Você precisa estar disposto a ser capacitado através daquilo que te dá habilitação. Então eu preciso estar sempre fazendo a vontade de Deus. A quem muito for dado, muito será cobrado. Então tem que se dar, tem que se entregar, tem que amar, tem que estar disposto. E isso nós aprendemos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus fala com autoridade. Jesus curava, libertava, restaurava com autoridade, né? Preparado, capacitação. Veja que Jesus foi capacitado em todos os lugares. Não importava onde estivesse, a manifestação de Deus aconteceria. Não fazia mal, onde ele estivesse, a manifestação de Deus aconteceria. Não tinha mais ou menos. Quem está capacitado sempre está pronto a realizar tudo o que lhe pedirem. Está precisando? Deus falou, vai acontecer. Eu vou orar e Deus vai responder. Eu vou passar no meio desse vento, dessa tempestade, e vou sair do outro lado. Jesus estava dormindo no barco, e o barco era açoitado pela tempestade. Os demais ali, os apóstolos, começaram a ficar desesperados. O barco vai afundar, o barco vai afundar. Acordaram Jesus. Sabe o que Jesus falou para eles? Ainda bem que vocês me acordaram, porque senão o barco ia afundar. Foi isso? Chamou eles do quê? Homens de pouca fé. O que ele está dizendo para eles? Se eu estou no seu barco, como é que você espera que esse barco afunde? Impossível o barco afundar quando Jesus está no barco. Impossível você ter a sua vida dando tudo errado quando você entregar a sua vida para a direção de Jesus. Ele acordou Jesus, Jesus se levanta, manda o vento parar, acalmar a tempestade, e eles andam numa bonança, porque Jesus teve liberdade na vida deles, no barco deles. Jesus precisa ter liberdade na vida de vocês, na casa de vocês, em aquilo que vocês forem realizar. Jesus precisa estar disponível. O resgate que o batismo traz, quarto e último, né? O quarto, ter força para realizar. Diga, força para realizar. É importante. Quando a gente quer ter força, a gente vai ter que ter atitude. Então olha o que diz João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas por quê? Porque nós estamos no mundo, e a nossa visão preferencialmente é mundo. Nós estamos tão acostumados com o mundo que a gente aprende desde pequeno a ser grande no mundo. As coisas que a gente aprende na rua, na escola. Hoje, uma luta enorme aí contra toda ideologia de gênero, contra toda, né, essa condição podre que eles lançam sobre as crianças para tentar o quê? Ah, não, é inclusiva. Não, não é inclusiva, é abusiva. É abusiva. E aí nós falamos assim: poxa, o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente que as pessoas estão tentando roubar a tua intimidade com Deus. Se eles pudessem, eles proibiriam o uso da Bíblia dentro do Brasil. Mas como eles não conseguem, porque nós temos aí quase 80% de cristãos do Brasil, então ainda não conseguem. Mas se nós não colocarmos a nossa posição, eles vão empurrar ao ponto de proibir. Outro dia vocês viram na televisão, colocaram lá, a juíza lá colocou que era proibido ter na biblioteca da escola Bíblia, porque não tinha das outras religiões. Foi bem que o rapaz falou: então por que você não colocou as outras ao invés de tentar tirar a Bíblia? Porque tirar a Bíblia é tirar a condição de raciocínio lógico das pessoas. Coloca eles como cabeça do mundo, e o mundo é podre, porque o mundo jaz no maligno. Então nós começamos a entender que a força para realizar está no nascer de novo, é restabelecer. No 5 ele fala assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário nascer de novo? Sim, mas nascer de novo como? Da água e do Espírito. Quando a gente fala da água, está falando do arrependimento. Nascer da água quer dizer assim: quando eu batizo você, esse batismo aqui é chamado do batismo do arrependimento. E o arrependimento quer dizer o quê? Eu reconheço aquilo que não diz verdade para Deus, que não está condizente com a palavra de Deus. Então eu vou agora descer nessas águas pedindo a Deus que o velho homem e velha mulher fique, e que eu saia alguém renovado, que eu saia alguém espiritual, que a carne não impere mais sobre o espírito, mas que eu tenha força para viver a palavra de Deus. Por isso ele fala que eu tenho que nascer do arrependimento e do Espírito. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da manifestação que me leva até Deus, porque você veio aqui como corpo, alma e espírito. O corpo, a Bíblia diz que para nada aproveita, vai morrer, depois vai virar pó. A alma são os seus sentimentos, que estão guardados aí dentro, coisas que aconteceram na sua vida e tudo. Mas tem uma parte que veio de Deus e deveria tornar para Deus. Qual é? Aí você percebe que você precisa nascer da água e do Espírito. Só há um elo de comunicação, é o Espírito Santo de Deus, que faz com que o teu espírito esteja ligado a Deus de uma forma especial. Você vai entender a vontade de Deus. É por isso que diz que o Espírito Santo, lá em Atos, fala o quê? Que faz de você testemunha de Jesus. É essa a manifestação. Então preciso tomar cuidado. Veja o que acontece depois que alguém tem um encontro com Jesus, né? Saulo aqui, né? Em Atos 9,15 fala assim: disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto vale ou quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo caíram dos seus olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Ele recebeu ali a Jesus Cristo, ele teve uma nova visão, e imediatamente ele morre para o mundo e nasce para Deus. Quem foi esse Saulo? Paulo. Quem foi esse Paulo? Aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Quando você lê aí o Novo Testamento, as epístolas, a maior parte das epístolas, as cartas são dele. E aí você fala: que mudança aconteceu? Toda. Quando? Quando ele recebe a Jesus, seus olhos começam a enxergar com visão espiritual, ele é batizado, e ali ele começa um novo tempo na sua vida. O que ele era antes, matador de cristãos, o que ele se tornou depois, salvador de cristãos. O que ele fazia antes, tirava a vida dos crentes. O que ele faz depois, dá a vida pelos crentes. Há uma mudança radical na vida dele. Quando? Quando ele recebe a Jesus e é batizado. Naquele momento a gente pode dizer que, além de ele reconhecer, ele foi cheio do Espírito Santo e passou a ter uma visão especial, espiritual para a sua vida. E é o que vai acontecer aqui hoje. Hoje você vai receber um renovo especial. Hoje você vai morrer para o mundo, nascer realmente agora em Cristo, porque você define. Eu digo sempre isso: as pessoas aceitam a Jesus muitas vezes por empolgação, muitas vezes porque um amigo, um namorado, uma namorada está do lado, muitas vezes porque está com uma dor, um sofrimento, alguém fala: puxa vida, a vida está tão ruim. Aceita Jesus que alguma coisa vai melhorar. E ele aceita Jesus, mas ainda ele não estava definido. Mas quando ele se batiza, é diferente. Quando ele se batiza, ele escolheu se batizar. Sim ou não? Vocês escolheram? Ou o Fernando jogou vocês aqui dentro? Não foi, né?
Se for, pode levantar e falar: não quero. É livre. Nós precisamos entender isso. Nós agora escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Nós agora nos abrimos a viver as manifestações do céu ainda aqui na terra. Foi isso que Paulo fez. Ele resolveu, a partir de agora, tanto é que ninguém confiava nele, sabe como é? Imagina como é difícil. Por isso que quando Jesus fala assim: agora eu vou te mostrar quanto pode, quanto deve padecer pelo meu nome, ele está dizendo assim: esse sujeito vai passar um mau bocado, mas fica tranquilo, porque a minha unção está sobre ele agora, e ele vai ter força para vencer qualquer coisa. Ele teve que descer pelo muro para não pegarem ele. Ele foi apedrejado, ele levou surra de vara, e nenhuma vez ele falou assim: estou indo, não quero mais ser crente, não quero mais viver. Nenhuma vez. Ele falou assim: morrer para mim é lucro. Se fico para pregar o evangelho, mas se vou para perto do meu Senhor. Do tanto que ele percebeu o quanto era bom estar na presença de Deus, ele tirou toda a dúvida dele. Fica tranquilo, não estou dizendo que ninguém vai ser apedrejado, que ninguém vai levar surra, nada disso. Mas eu digo assim, para mostrar a você o quanto é bom estar na presença de Deus, não estar levianamente ou estar, vamos dizer assim, perifericamente em volta, mas estar dentro. Assumir essa nova dimensão, viver esse poder. Amados, colocar a mão numa pessoa e ela ser curada, orar para uma família e ela poder ter uma restauração. É lógico que Deus só pode fazer quando as pessoas querem. Se as pessoas não querem, Ele dá o livre arbítrio, é uma escolha. Mas se você encontrar pessoas que querem uma mudança de vida e você orar por elas, coisas tremendas vão acontecer. Eu falo isso com determinação de ter visto isso. Ver pessoa morrer dentro da igreja e dentro da igreja ser ressuscitada. Ver pessoas de repente levantarem de cadeira de rodas. Ver pessoas de repente ter N enfermidades e serem curadas das enfermidades. Ver pessoas falidas se levantarem suas empresas. Ver pessoas que estavam com problemas sérios, quando buscaram, aceitaram essa manifestação, serem transformadas. E isso Deus quer dar nas suas mãos. Por isso o batismo te fortalece para você andar nessa nova filosofia ou visão, estabelecimento da presença de Jesus Cristo. Existem tremendas mudanças que acontecem na vida através do batismo e o resgate que o batismo traz. Primeiro, receber o poder do alto. Segundo, receber autoridade. Terceiro, ser capacitado por Deus. Quarto, ter força para realizar. Você, um novo homem, uma nova mulher, para viver intensamente todas as motivações de Deus para a sua vida. Amado, imagina que tudo que você precisa Ele já tem, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. O resgate que o batismo traz na vida de quem deseja viver com Deus é fantástico.